Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, fazendo mais uma aula de física. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção das atividades da aula passada e após a correção, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá, então. Bom, então, na aula passada, eu deixei para vocês a atividade 3 e 4 do Em Casa para resolverem, né? E nessa atividade, a gente vai fazer, então, a resolução dela, né? Como que aconteceria de realizar essa atividade. Então ele está trazendo para a gente um texto explicativo aqui do início, né? A suspensão é um dos sistemas mais importantes de um veículo. Suas principais funções são garantir a estabilidade do veículo e proporcionar conforto a seus ocupantes. Graças à suspensão, um automóvel consegue enfrentar pavimentos diferentes, fortes acelerações, frenagens bruscas, curvas acentuadas e transposição de diversos tipos de obstáculos. Quando os primeiros automóveis foram criados no século XIX, os componentes fundamentais de uma suspensão eram as molas e os amortecedores. Nos últimos tempos, com a evolução da mecânica e da eletrônica, os engenheiros criaram suspensões extremamente complexas e modernas capazes de se adaptar ao modo de condução do motorista e às condições da rodovia. A figura seguinte ilustra simplificadamente a suspensão dianteira esquerda de um automóvel. Tá? Então, a gente está mostrando aqui apenas uma das suspensões, né, do automóvel dianteira. A gente vai ter a dianteira, a gente vai ter a dianteira esquerda e direita, só lembrando a todos. Então, a gente vai ter aqui pneu e roda, fixação da estrutura do automóvel na parte de cima, a gente vai ter a mola, amortecedor, a gente vai ter o braço de direção, que vai fazer com que o pneu mude de direção, a gente tem um eixo de transmissão do movimento, para fazer essa roda girar, e aqui a gente tem os braços da estrutura da suspensão, que vai fazer com que esse pneu ele consiga trabalhar, né, amortecendo os impactos que ele sofreu no decorrer do seu trajeto. Então, suponha que uma equipe de engenheiros esteja projetando um automóvel e necessite escolher um tipo de mola para melhor atender as necessidades do seu projeto. O automóvel que eles estão projetando terá um peso de 10.000 newtons e essa força será igualmente distribuída pelas 4 molas da suspensão. A equipe também determinou que a distância livre do solo quando o automóvel estiver vazio, ou seja, a distância entre a face inferior do automóvel vazio do chão, deverá ser 20 centímetros. Digamos que a equipe tenha escolhido uma mola cujo comprimento seja igual de 40 centímetros, cuja constante elástica é de 25.000 newtons por metro. Tá? Qual será o comprimento de cada mola quando o automóvel estiver vazio? Né? Então, se ele tem 40 centímetros, qual o comprimento da mola quando o automóvel estiver vazio? Né? Então, se ele está vazio, ele vai ter um comprimento. Qual será esse comprimento? Tá? Então, o automóvel está projetando quantos mil newtons? Ele está projetando 10.000 newtons, né? Vamos voltar aqui na fórmula das molas, só para a gente ter uma noção de como é que a gente faz a partir da mola. K é igual a F dividido por X, né? F é a elasticidade, X K é a constante, né? F é a F de X, tá? Bom, dando continuidade aqui, né? Qual o comprimento da mola será com o carro vazio, né? Então a gente vai colocar aqui resposta igual a
30 centímetros. B. Qual será a altura livre do solo quando este automóvel tiver seu peso aumentado em 4.000 newtons, referente ao peso das pessoas da bagagem, tá? Então, se eu tenho 10.000 mais 4.000 newtons, tá? Eu vou diminuir o tamanho dele aqui pelo menos em 50%. Se é 50% de 30, eu vou diminuir em 15 centímetros. Tá? Então, a altura da mola, né, ou a altura do chão, vai ser de aproximadamente 10 centímetros. Tá? Como que eu sei disso, professor? Eu só reduzir 50% do valor. 50% de 20 é 10. Então, 10 menos 20 igual a 10 centímetros. Beleza? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Tá? Então, você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, onde vai? Em um planeta cuja gravidade seja menor. A resposta de Garfield deu ao John está correta? Por quê? Tá? Sim, está correta. Por que, professor, que está correto? Porque peso, né, a gente já falou a respeito disso, e massa são coisas diferentes. Massa é a quantidade que o meu corpo tem de massa. Por exemplo, eu tenho 50 quilos de massa. Peso, né, é a minha massa vezes a aceleração que eu estou fazendo naquele ambiente. Então, isso vai variar de acordo com o meu planeta. Né? Eu estou acelerando a 10 metros por segundo na Terra, na Lua eu posso estar acelerando, por exemplo, a 3 metros por segundo. Tá? E isso vai influenciar o meu peso. Tá? Então, o peso é a aceleração vezes a massa, e é sempre dado em newtons e não em quilogramas, como a gente acaba erroneamente dizendo. Tá? Então, a resposta está correta. Tá? Pois erroneamente com Agora a gente vai para a letra B. Quais astros do sistema solar poderia ser escolhido por Garfield para perder peso? Consulte a tabela fornecida na atividade 3. Suponha que Garfield possa visitar qualquer astro do nosso sistema. Tá? Então, vamos lá para a nossa atividade 3. Tá? Voltar lá naquela tabela e procurar pelo menos alguns planetas que a gente poderia visitar sem que aumentasse a nossa massa. Né? Então vamos lá. Terra, 9,8. Então todos que estão abaixo de 9,8 seriam locais onde a gente poderia visitar, que a gente teria um peso menor. Tá? Então a gente poderia visitar, por exemplo, Mercúrio, Vênus, poderia visitar Marte, Lua, tá? Todos esses locais, né? A nossa massa seria bem menor, né, do que da Terra, beleza? Então aqui a gente poderia colocar Mercúrio, Vênus, tá? Marte e a Lua, todas elas com a massa menor do que a da Terra, inclusive Saturno, bem próxima, tá? Mas não um pouquinho menor, tá? Aqui essas seriam as respostas corretas, tá? Do nosso em casa aqui do tirinha, tá? Da letra B. E na letra C, né? Considere a massa de Garfield seja igual a 6. Qual seria o peso de Garfield na Terra e em Marte? Consulte a tabela fornecida na tabela 3, tá? Então é só. Primeira atividade, eu vou fazer aqui. Ele quer saber qual o peso, né? Então é massa, peso é igual a massa vezes gravidade. Tá? Então é isso que eu quero saber. Então, o do Garfield é de 6 quilos, né?
C6 vezes 10, que é a velocidade da Terra, tá? Vamos lá. P é igual a 6 vezes 10. P igual a 60. Tá? E também teria como colocar aqui, né? Por exemplo, de Marte. Tá? Então a gente vai voltar lá na tabela. Procurar Marte. Marte tem quantos? Na tabela aqui. Marte tem 3,72. A gente vai ver aqui a massa do Garfield, né? Bem simples essa atividade, tá, pessoal? Vou pegar aqui a massa do Garfield, tá? Então a gente vai colocar aqui 60 newtons, tá? Vai colocar terra. E agora a gente vai fazer aqui E igual a M vezes G, né? Então, P igual a 6 vezes 3 ponto 3,72, né? Aqui, 3,72. 6 vezes 3,72 igual a 22,32 newton em Marte. Beleza? Respondi então essas duas atividades que eu deixei para vocês, né? E agora a gente vai dar início a nosso novo conteúdo, tá? Vai falar um pouquinho a respeito da força de contato e resultante de um sistema de forças. A gente está observando aqui uma ponte, tá? A Golden Gate Bridge, que é uma das mais importantes e charmosas construções de todo o mundo. Trata-se de uma ponte tipo pêncil, tá? Que interliga a cidade de São Francisco e Sausalito, tá? Lá dos Estados Unidos. E ela tem aproximadamente 2.737 metros, ou seja, mais de 2 quilômetros de comprimento e 227 metros de altura, ou seja, muito alta também. Tá? Sua construção se iniciou em 1933 e terminou em 1937, tá? Totalizando aí 4 anos de construção. O projeto tem uma construção de qualquer porte, de uma super pequena moradia e uma grande gigantesca ponte como essa envolve conhecimento profundo dos diferentes tipos de forças que atuam em seus componentes estruturais. Tá? Então não adianta nada eu querer construir fazer qualquer tipo de construção se eu não estudei, né, quais são as forças que podem atuar sobre aquela construção. Então neste módulo a gente vai falar um pouquinho a respeito dos estudos da força, tá? Dos tipos de forças, tá? Trabalhamos então primeiramente a força de contato, né, presente pelas componentes normal de atrito. Em seguida estudaremos o conceito resultante de um sistema de forças. Tal conceito ele é fundamental para a compreensão das leis do movimento de Newton, tema do próximo módulo. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então aqui a gente na atividade 1, né, força de contato. Você conhece o curling, que é um tipo de esporte, do inglês to curl, significa enrolar ou girar. Observe um atleta praticando esse interessante esporte. Então, esse curling é um esporte que o pessoal joga uma coisa parecida com uma chaleira no gelo e vai duas pessoas na frente esfregando, né, a superfície para deixar o mais liso possível essa superfície para levar o mais próximo essa peça, né, até um local que está estabelecido lá. Acho que são
São pequenos círculos que ele tem que deixar mais próximo. Quem deixar mais próximo daquele círculo é o campeão. Então, o curling é um esporte olímpico cuja origem provavelmente é remota à Escócia, cidade de Humphrey Reed, no século XVI. Tá? Ele pode ser comparado mesmo grosseiramente à bocha, um esporte que já foi bastante popular no nosso país. Em ambos os casos, é necessário saber dosar o impulso durante o lançamento de uma pedra na pista, além de usar muita estratégia. Tá? Entretanto, o curling, o jogador pode contar com o auxílio de dois assistentes, que podem, por exemplo, reduzir ainda mais o atrito entre a pedra e a pista de gelo, por meio de uma frenética varrição da pista. Então, eles vão varrendo bem rápido para diminuir o atrito entre a pedra, né, que é parecido com uma chaleira aí, falei para vocês, e o gelo, né, a pista onde eles estão lançando essa pedra. Então, por ser extremamente escorregadia, a pista facilita o deslizamento da pedra. Por isso, a única ação da pista sobre a pedra é impedir a penetração da pedra na pista, empurrando-a para cima. Então, a gente não tem ali uma frenagem em relação a isso. Tá? Ela é simplesmente lisa para que aconteça, então, esse lançamento perfeito dela. Tá? Então, represente a ilustração seguinte, a força de contato N, que na pista aplicada na pedra, não é preciso determinar a intensidade da força, ou seja, o vetor que pode de qualquer tamanho no seu desenho. Tá? Então, aqui a gente vai colocar aqui, represente na ilustração a força de contato N. Tá? Então, o que acontece com a força que ela foi aplicada? Né? Será que ela começa pequena e depois cresce, e depois diminui? Como é que vocês imaginariam esse tipo de força nesse gráfico? Tá? Então, que vocês deveriam colocar uma reta ou colocar uma parábola, tá? Dependendo da forma com que vocês observam, tá? Esse esporte, beleza? A dificuldade ou a possibilidade de um determinado corpo penetrar em uma determinada superfície é devido a uma força de contato que é normal à superfície. Assim, a pedra é bastante pesada e tende a penetrar no chão. Este, por sua vez, impede esse movimento aplicando nela o vetor normal. O que é o vetor normal? O vetor normal, pessoal, é aquele vetor que ele consegue, por exemplo, segurar o peso de algum tipo de substância. Tem aqui meu livro agora. Ele está conseguindo segurar minha mão, então é um vetor normal. Da mesma força que eu estou aplicando sobre esse livro está aplicando sobre a minha mão. Seria diferente, por exemplo, se eu pegasse uma faca e enfiasse no meu livro agora. Por quê? A força que eu exerci na faca naquela região do meu livro, tá? Fez com que essa faca entrasse no meu livro. Ele não conseguiu fornecer a mesma força para mim. Tá? Isso funciona também, por exemplo, quando você pisa num lodo, tá? Na lama, tá? Isso também acontece. Na areia, tá? Quando você pisa na areia e seu pé afunda, quer dizer que ela não ofereceu a mesma resistência que o seu pé ofereceu para ela. Tá? Então, quando as duas são iguais, existe a parada dos dois corpos. Né? Os dois corpos eles param de acelerar. Quando uma é maior do que a outra, um corpo penetra no outro, como é o caso, por exemplo, da areia movediça, da areia, da lama, tá? Da ponta da caneta e da folha de papel, tá? Por exemplo, é um exemplo disso que acontece. Tá? E agora a gente vai aqui para a atividade número 2. Né? Então, observe a seguir uma fotografia o detalhe de um fósforo no exato momento em que está sendo aceso. Quando a cabeça de um fósforo esfrega contra a lixa, que é fixada na caixinha, surgem algumas faíscas muito pequenas, devido à fragmentação dos materiais de ambas as superfícies. Ao mesmo tempo, também ocorre a dissipação da energia térmica, que aumenta a probabilidade do incêndio do material que compõe a cabeça do fósforo. A dificuldade e a impossibilidade de conseguir fazer o corpo deslizar sobre a superfície é devido ao atrito. O que é o atrito, professor? É a dificuldade de eu conseguir, por exemplo, fazer com que um corpo deslize sobre outro corpo. Tá? Por exemplo, qual é a facilidade que eu tenho de deslizar no concreto de tênis? Zero.
e qual a probabilidade de eu deslizar em uma laje, tá? Por exemplo, uma laje no rio. É altíssima, tá? Principalmente se eu estiver de sapato ou descalço, né? Ou qual a probabilidade de eu deslizar em uma calçada cheia de sabão, uma calçada de piso cheia de sabão, muito maior. Por quê? Eu estou diminuindo o atrito daquela região. E quando eu estou riscando o fósforo, eu estou gerando atrito, e esse atrito está gerando faísca e fogo para mim, tá? Então a gente vai resolver aqui agora as atividades da nossa atividade número 2, tá? Então, 2, né? O fósforo tende a escorregar para a direita e a lixa, né? Por causa do atrito, dificulta esse movimento. Assim como você representaria vetorialmente o atrito da cabeça dos fósforos, não é preciso determinar sua intensidade. Indique apenas a direção e o sentido do vetor do atrito, tá? Então, apenas para indicar a direção e o vetor do atrito. Então, ela sempre vai ser direcionada. Qual que é a direção? Direita ou esquerda, né? Vai ser de direita. E o sentido do vetor do atrito? Para baixo, tá? Não para cima. Se fosse para cima, a gente não teria atrito. Beleza? E letra B. Caso o fósforo não fosse empurrado com uma força suficiente contra a lixa, esfregando a intensidade, haveria atrito, tá? Ou seja, o fósforo acenderia, tá? Então, se eu não conseguisse aplicar força ali, será que aconteceria atrito? Não, não aconteceria e, consequentemente, ele não acenderia. Por quê? Eu não estou gerando atrito, tá? E, consequentemente, não vou gerar faísca e ele não acenderia. Beleza? Vamos agora à letra C. Então, representante da figura seguinte, a ação, né? Lixa empurra o fósforo no vetor N e a ação lixa dificulta o escorregamento do fósforo no vetor A. Não é preciso determinar a intensidade desses vetores, tá? Então, o que eu quero que vocês façam um desenho aqui de como seria, tá? Por exemplo, um vetor desse tipo de força. Será que ele começaria aqui do alto e ia para baixo? Será que ele começaria aqui de baixo e ia para cima e voltava? Né? Então, isso é uma coisa de cada um de vocês, tá? Na nossa próxima aula eu vou voltar com a correção desse exercício. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula vai ficando por aqui de física. Qualquer dúvida em relação a essa parte de atrito, né? De força de atrito, eu estou à disposição de vocês. Resolvam essas atividades que eu deixei para vocês, atividade 2, né? Principalmente atividade 1 a gente já resolveu, tá? E eu vou deixar para vocês resolverem em casa, tá? O nosso em casa também, beleza? Então, aqui a gente vai lá para o nosso em casa número 1, tá? E também o em casa número 2, tá? Para vocês resolverem aí na casa de vocês, tá? Melhor, eu vou deixar apenas o número 1 e na nossa próxima aula a gente resolve o número 2, tá? Então, em casa, para vocês resolverem apenas o número 1. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida em relação ao assunto, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Tem uma ótima aula e qualquer coisa eu estou aqui no plural ou no WhatsApp para sanar suas dúvidas. Grande abraço a todos e até nossa próxima aula. Até mais.